De antemão, eu gostaria de pedir desculpa pelos barulhos, é só porque eu não tenho microfone, eu tô gravando pelo celular e eu tenho muita vontade de querer fazer, então isso tudo vai ser conquistado com o tempo, então tenham paciência. Mas, olá, eu sou a Mira, sou tatuadora, ilustradora e sou formada em moda. Esse é o meu primeiro vídeo aqui no YouTube. Eu gostaria, como primeiro vídeo, falar sobre tatuagem, né, que é um assunto que tá em voga comigo ultimamente, porque eu sou tatuadora e tô exercendo a profissão. Atualmente eu troquei de máquina. Eu comprei uma máquina pen e eu pensei, por que não fazer um vídeo no YouTube falando de como é que eu cheguei à conclusão, como que eu escolhi, porque pode ter pessoas aí que às vezes estão querendo comprar uma máquina, mas elas não sabem por onde começar, porque tem muita opção, e realmente muita opção. Então eu separei alguns critérios pelo qual eu escolhi a minha máquina e eu vou contar pra vocês mais ou menos esses critérios para ajudar vocês também, se vocês estiverem com dúvida, sabendo qual escolher, principalmente tatuadores iniciantes. E por que eu escolhi comprar uma máquina pen? Então, você que é tatuador mais iniciante e sempre tatuou com máquina pen, você não vai entender muito bem, até porque você nunca utilizou outros tipos de máquina. Mas eu, durante toda a minha caminhada de tatuagem, já vai fazer 4 anos que eu tatuo, no início eu comprei uma máquina rotativa, junto com o kit que já vinha vários materiais. E quando eu comprei a máquina rotativa foi muito bom, aprendi muita coisa e tal, só que eu percebi que tendo uma máquina pen você tem muito mais praticidade. E eu queria muito essa praticidade, porque eu usava biqueira, eu usava agulha de arte, eu usava grommet, eu usava fonte, cabos, pedal, então isso tudo fazia com que eu não conseguisse sentir que eu estava dando conforto para o meu cliente. Por quê? Quando eu vou começar a tatuagem, eu tenho que montar a máquina. Então eu coloco o decalque no cliente, deixo ele esperando e aí eu percebo que parece que eu estou montando uma arma para o cliente, sabe? E eu colocando biqueira e colocando cabo. Eu vejo, principalmente quando é cliente que nunca tatuou, ele fica muito assustado. Eu pensei, nossa, isso não dá um certo conforto e não tem como eu montar tudo isso antes, porque eu preciso montar na hora do procedimento, para o cliente ver que os materiais são lacrados, bonitinho, entendeu? E eu pensei, por que não uma pen? Já que é só o cartucho, você só coloca e é muito prático, e às vezes a bateria ou não também, que também é praticidade. Aí eu cheguei à conclusão de querer comprar. E vamos aos critérios então. Primeiro critério que eu quis para comprar uma máquina pen foi a questão toda do RPM. O que é RPM, Mira? Então, RPM são as rotações por minuto. Então, quanto que a máquina vai bater? Se ela vai ser uma máquina forte, que vai bater muitas vezes por minuto, ou se ela vai ser uma máquina mais suave, mais leve, que vai bater menos. Eu queria uma máquina versátil, e eu acho que é muito bom ter uma máquina versátil, para quem principalmente é tatuador iniciante. Eu ainda me considero tatuador iniciante, tenho 4 anos de jornada aí, mas eu acho que ainda tem muita coisa que eu preciso aprender. Eu queria uma máquina que ela batesse em até 10.000 RPM. Por quê? Uma máquina que bate 12.000 RPM, ela é uma máquina muito forte. E é uma máquina que você usa para fazer preto sólido, para fazer com RS. E eu queria uma máquina onde eu conseguisse fazer fine line também, fazer rastelado. Essa é uma máquina que eu consigo usar dois tipos de trabalho, porque eu uso muito esse tipo de trabalho. Vou deixar alguns trabalhos meus aqui na tela para vocês verem. Eu gosto muito de mesclar agulhas, né? E isso, inclusive, é uma dica para você, iniciante, que tá aí na tatuagem começando agora. Mescle agulhas. Use RS, use RL, use Magnum. Aprenda todos os tipos de arcabouço de agulhas para você ter uma noção maior na tatuagem. Nisso você evolui muito mais. Eu queria uma máquina assim, que ela me adequasse. Então, RPM aí é um primeiro critério que eu usei para escolher a minha máquina ideal. Outro pré-requisito foi a máquina ter um grip confortável. O que é o grip? O grip basicamente é a pegada. Tem um apetrecho aqui muito interessante que simula um pouco a pen. Por exemplo, a minha lanterna. O grip é quando é a pegada, né? Que você vai ter para você tatuar. Eu queria uma que não fosse tão fino, por exemplo, como essa lanterna, porque eu acho que fino demais me deixa um pouco ali sem firmeza, sabe? Então eu queria uma que fosse um pouco mais grossinho, sabe? Pra conseguir tatuar bem, só que não tão grossa e não tão fina também. Eu queria uma que eu colocasse a bandagem, ficasse confortável e usasse. Então, grip foi um segundo pré-requisito que eu queria, né, pra escolher a minha máquina. Aí o terceiro pré-requisito que eu estabeleci
para fazer a pesquisa, deixa eu passar. O terceiro pré-requisito que eu escolhi para escolher a minha máquina foi ela ter bateria ou não. Eu estava em dúvida entre outras máquinas, por exemplo, a Decaleb, uma máquina lá da Electra Inc., só que essas não viriam com bateria. E eu queria uma máquina que viesse com bateria para ser prático mesmo. Às vezes, pagando aí um valor muito caro numa máquina, por exemplo, Decaleb, você não vai ter a bateria acoplada junto com a máquina. Não vai vir bateria, você vai ter que comprar a parte. Aí você gasta um valor aqui, depois gasta outro ali. E aí eu queria já tudo imbuído, entendeu? Esse foi um pré-requisito meu. Então tem gente, por exemplo, que já usa cabo RCA, já é acostumado, que não vai ter esse pré-requisito. Vai falar assim, eu quero uma máquina que custe até aí 700, 800 reais, que não tenha bateria inclusa. Eu compro a bateria depois, entendeu? Mas na minha visão pessoal, eu acho que é importante ter uma bateria portátil que te adeque e que seja boa, né? Não adianta ter uma bateria aí que vai durar, sei lá, 2 horas, sendo que você faz 6 horas de tatuagem direto. Não adianta, entendeu? Então esse foi o quarto pré-requisito. E o quinto e o sexto, meio que juntos, é desempenho e valor. O desempenho é o que eu falei anteriormente, uma máquina que ela possa me dar essa questão de mescla de agulhas, o que é muito interessante, porque eu trabalho com RL, RS, Magnum. Magnum eu não trabalho tanto, mas eu trabalho um pouquinho, tô aprendendo de novo a trabalhar com ela. O valor é custo-benefício, né? Porque tem máquinas que vão ser extremamente caras e que, por exemplo, uma Cheyenne, eu não vou conseguir dar conta de pagar uma agora. Sendo que eu posso, às vezes, achar uma máquina que seja tão boa quanto por um custo-benefício, às vezes 400, 500 reais, até 700 reais, entende? Então, esses foram os últimos pré-requisitos que eu fiz, né? E eu comecei a pesquisar bastante. Pesquisei em loja, pesquisei em sites também de tattoo supply. E onde que eu achei minha máquina? Essa questão, gente, foi uma história muito louca. E eu tô adorando contar. Eu achei a máquina na Shopee. Entende? Assim, a máquina que eu comprei é essa daqui. Eu vou deixar os vídeos pra vocês verem. Ela é muito lindinha, muito fofinha. Amei ela. É uma réplica da Flux Max Pen. Uma réplica versátil, muito boa e pesadinha, assim. Ela é uma máquina bem boa. Ela é uma réplica chinesa e a gente sabe que os chineses são ótimos em replicar as coisas. A gente viu recentemente aí, eu vi, não sei se vocês viram, mas recentemente rolou um vídeo aí dos chineses falando sobre réplicas de bolsas, né? E foi nessa época, mais ou menos, que eu já estava querendo comprar essa máquina e esse vídeo meio que me deu um start de decidir comprar. Então, eu comprei ela pelo valor de mais ou menos 460 reais, mais ou menos. Só que teve as taxas, né? Porque eu tive que importá-la da China. Então, ao todo, ela ficou 674 reais. Eu acho que foi um valor em conta. Pela máquina que ela é, assim, ela é muito versátil, eu consigo usar rastelado, consigo usar Magnum, consigo fazer preto blocado. Eu fiz um primeiro trabalho com ela já, e eu vou deixar aqui o vídeo para vocês verem também como que eu usei todos os tipos de técnica nesse trabalho, para meio que ver a potência dela mesmo, entender como é que ela funciona e aprender com ela também. E, gente, muita gente vai falar, mas você poderia ter comprado uma máquina mais original com esse valor, e você compra uma réplica que pode depois de um tempo estragar. Sim, eu sei dos riscos, eu sei muito bem dos riscos, inclusive. Pesquisei bastante, mas eu acho que vale a pena. Tem réplicas que valem muito mais a pena do que máquinas originais mesmo, porque tem um processo, às vezes, igual da máquina original. Essa da Flux Max, por exemplo, ela tem esse processo, é uma Flux Max Net, eu acho, ou PEN, eu vou deixar a informação certinha aqui, que eu vou pesquisar depois. Mas a Decaleb, por exemplo, tem muitas máquinas da Decaleb que são réplicas também, então eu acho que se a coisa é bem feita, eu acho que vale a pena. E eu acho que essa máquina foi essa questão, ela é muito bem feita, e eu acho que na pegada de mão dela é perfeita. Ela tem a bateria portátil dela é incrível, tem timer se eu quiser cronometrar o processo da minha tatuagem, tem um procedimento para canhotos, por exemplo, você pode trocar o lado da máquina e usar com a mão esquerda. Ela tem voltagens ou hertz, você pode escolher, entende? Isso é muito bom, é uma máquina que funciona muito bem.
E vou colocar as especificações aqui dela direitinho. Basicamente é isso, gente. É uma máquina versátil. Eu tô fazendo publi pra marca, gente. Eu conquistei ela mesma, eu paguei todo o processo, mas eu gostei muito dela. E posteriormente eu vou fazer mais vídeos. Acho que eu vou fazer um vídeo tatuando em time-lapse. Vou fazer vídeos depois de um tempo, depois de uns meses usando ela. Vou dar meu veredito do que eu achei de fato da máquina. E eu acho que seria muito ideal pra vocês se vocês se inscrevessem no canal pra mim, porque aí vocês veriam esses vídeos, acompanhariam comigo o processo, principalmente se você é tatuador iniciante. Vou fazer mais vídeos aqui, ajudando e dando dicas de como escolher alguns materiais também, como eu aprendi durante a minha caminhada de tatuagem a escolher algumas coisas que eu acho que são ideais. Vou fazer vídeos também falando sobre os materiais que eu acho essenciais pra tatuar e alguns que eu acho que são luxo ou delírio também. E é isso, se considere inscrever no canal, vai me ajudar muito. Esse é meu primeiro vídeo, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, que eu não tenha enrolado muito. E eu vejo vocês no próximo vídeo. É isso, um beijo.